Legal, meus amigos. Então, vimos aí a teoria do etiquetamento e a segunda teoria tratada como uma teoria do conflito é a teoria crítica ou teoria radical. Vamos jogar no slide aí. Olha só, criminologia crítica, nova criminologia, criminologia radical, tem um L aqui, e criminologia da criminologia. São esses termos que são aceitos para a criminologia crítica. Basicamente, muito simples, tá? A criminologia crítica, ela entende que a causa do crime, a causa do desvio da criminalidade é o próprio sistema capitalista. Entende o seguinte, que o capitalismo gera pobreza, gera desigualdades e essa desigualdade é causa do crime. Então, toda a explicação do crime estaria baseada, então, numa teoria marxista de confronto ao sistema capitalismo. Seria, então, uma desigualdade que gera a criminalidade. Acabou o capitalismo, acabou o crime. Bom, o capitalismo, então, como causa da criminalidade, que gera desigualdade, tem a ver com as profundas diferenças sociais que é causada pelo capitalismo. Bom, o capitalismo realmente pode fazer surgir diferenças sociais, a gente sabe que pode, mas eu particularmente entendo que os grandes estados de bem-estar social que se conhece na humanidade moderna, sei lá, países como, sei lá, Canadá, Japão, Austrália, né, Noruega, são países capitalistas, né? E que conseguiram, com o capitalismo, não sei se com o capitalismo ou a despeito do capitalismo, atingir um grande índice de desenvolvimento humano e de igualdade social. Agora, não me parece que seja propriamente o capitalismo a causa dessa desigualdade. Mas, enfim, os marxistas defendem isso, né? Então, a criminologia crítica, ela vem combater todas as ideias criminológicas no sentido de que, olha, elas, na verdade, elas só buscam, de alguma forma, legitimar o pensamento capitalista, né? Elas, de alguma forma, só vêm legitimar a opressão do oprimido, né? Então, aquela política de que existe um opressor e um oprimido. Então, essa é a ideia básica da criminologia crítica. A origem mediata, mais distante, está nos estudos de Rush e Kirchheimer. Ok? Nesse livro Punição e Estrutura Social, que ele estuda a relação do sistema punitivo e o capitalismo com base na ideia marxista. Então, essa relação entre o sistema punitivo e o capitalismo é bem desenvolvida nessa obra, só que essa obra foi lançada um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e aí esses caras, na verdade, eles fogem na época da Segunda Guerra para os Estados Unidos, né, por conta da perseguição nazista, e depois, na década de 70, esses ideais, essas ideias desse livro são redescobertas pelas correntes filosóficas e sociológicas americanas. E aí elas são retomadas em três grandes movimentos, tá? O primeiro é chamado de URC, Union of Radical Criminologists, que são americanos da Universidade de Berkeley, né, que que desenvolvem essas ideias no âmbito do pensamento americano, e outro que é desenvolvido na Inglaterra, que é o National Device Conference, NDC. Né? Esses nomes não são tão importantes, se você quiser memorizar, tudo bem, mas só para você entender que houve, então, dois grandes movimentos. Um movimento nos Estados Unidos, Union for Radical Criminologists, URC, e o National Device Conference lá na Inglaterra. Também tem um terceiro, que eu coloco como um terceiro, porque é a classificação feita por Shekhara, que é o próprio abolicionismo penal, que surge com a Associação Sueca Nacional para a Reforma Penal. Nasce na Suécia, então, essa ideia do abolicionismo. Pelo menos essa ideia de Thomas Madison nasce lá. Mas a gente tem mais de uma ideia abolicionista, não vou me aprofundar muito nisso, não é tão importante, é só que você entenda que isso é uma ideia crítica, é uma ideia radical, que basicamente defende ou a abolição de todo o direito penal, ou a abolição de parte do direito penal naquele caráter mais punitivo, né? Ou somente as penas, às vezes somente as penas de prisão. Então o abolicionismo pode significar mais de uma coisa. Mas basicamente entende que o direito penal é um sistema perverso e seletivo e que deve ser abolido em alguma medida, tá? Então esse é o abolicionismo também que surge dessa teoria crítica. Só que de forma mais mitigada,
você tem reações até positivas em relação à teoria crítica, ou seja, consequências dessa ideia de que toda a teoria criminológica deve ser revisitada, porque ela de alguma forma ela protege um sistema capitalista. Claro que hoje, gente, o capitalismo ganhou, tá? O capitalismo ganhou, essa discussão aqui é démodé, como dizia minha mãe, né? Não se fala mais, os países socialistas praticamente insignificantes hoje, né? Então a gente não fala, não é mais uma perspectiva no futuro. O futuro ele é capitalista. Agora, o que a gente tem que buscar o que as sociedades capitalistas de primeiríssimo nível, Japão, não vou colocar nem os Estados Unidos, porque os Estados Unidos você tem profundas diferenças sociais ali, apesar de ser bem menores do que nos países da América Latina, mas você não tem como comparar, por exemplo, um país como o Japão, como a Suécia, a própria Suécia, né, como a Austrália, com Nova Zelândia. O que esses países fizeram para atingir esse nível de desenvolvimento humano e social? Isso que a gente tem que descobrir. Eles fizeram isso com o capitalismo, sendo nações capitalistas. Né? Nações socialistas não conseguiram isso, muito pelo contrário. Só produziram destruição, só produziram mortes, só produziram autoritarismo. Só isso que eles conseguiram produzir. Então, essas ideias da teoria crítica são com base em algo que perdeu. A história fez com que, na prática, se visse que as ideias marxistas, apesar de ideologicamente muito bonitas, etc., elas, quando foram quando foram enfrentar a realidade, né, quando foram enfrentar a realidade, viu que não era lá esse sonho que se imaginou. Beleza? Bom, quais são as consequências atuais que você deve se lembrar? Neorrealismo de esquerda, eu quero que você se lembre disso, o neorrealismo de esquerda é uma consequência das ideias da teoria crítica, que, na verdade, o neorrealismo de esquerda vem combater um movimento que existiu nos Estados Unidos, principalmente na década de 80 para frente, que é o chamado realismo de direita. Realismo de direita. Então, esse se chama neorrealismo de esquerda, que combate aquelas ideias, aqueles movimentos de lei e ordem, law and order, que surgem principalmente na cidade de Nova York, e um aspecto dessa política, né, foi a tolerância zero, a teoria das janelas quebradas, que fundamenta a tolerância zero. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, mas basicamente é uma ideia de que você deve punir todos os delitos, mínimos que sejam, para que a sociedade não tenha uma ideia de anomia. Então você busca ideias da teoria da anomia, você busca ideias da teoria da subcultura delinquente, da escola de Chicago. Então tudo isso é retomado por um movimento chamado realismo de direita. Né? E aí a teoria crítica chama o combate a isso de neorrealismo de esquerda, justamente entender que esse tipo de política, law and order, tolerância zero, só gerou um super encarceramento, gerou mais seletividade, mais preconceito, porque as pessoas que foram perseguidas eram pessoas pobres, eram mendigos e etc e tal. Beleza? Então, uma redução do controle penal nesse sentido, uma redução do controle penal, quando se fala em redução do controle penal, o neorrealismo de esquerda diz uma redução do controle penal no que seja desimportante. Então você vai ter que ter, você tem que ter um caminho para um direito penal mínimo, né, que vai ser uma consequência depois que eu vou falar. Então a redução do controle penal significa direcionar o controle penal para os meios jurídicos mais importantes, o que mais tarde vai se chamar direito penal mínimo. Estudos vitimológicos, ou seja, entender o contexto da violência, da vitimologia, a gente vai falar ainda nesse curso sobre vitimologia, também no aspecto da criminologia. Prisão, eles aceitam a prisão, eles não são abolicionistas, mas eles entendem que a prisão tem que ser somente em casos extremos, em que a periculosidade do agente seja tamanha que não seja possível, numa certa medida, a reinserção na sociedade. Então eles buscam a reinserção na sociedade, um caráter preventivo da pena. Então esse é o chamado neorrealismo de esquerda, que é uma consequência, né, da teoria crítica, só que é talvez mais responsável, talvez entendendo que o sistema capitalista se impôs e que o que você tem que fazer é mitigar talvez os problemas desse sistema.
né? E aí, também como consequência da teoria crítica, uma consequência moderna, é o chamado minimalismo, né? Que gera como consequência também o direito penal mínimo. Bom, eles entendem que o combate ao crime passa obrigatoriamente pela diminuição da desigualdade, e nisso eles estão certíssimos, tá? Os minimalistas, eles estão certíssimos, tá? A gente vê que naqueles países em que os índices de criminalidade são muito baixos, são aqueles países com menos desigualdades sociais, né? Menos desigualdades de oportunidades, né? Então, com certeza, o foco na diminuição da desigualdade seria algo importante. A revisão da hierarquia dos bens jurídicos. Por quê? Porque eles defendem aqui uma proteção dos bens jurídicos mais difusos e coletivos, né? Dos bens difusos e coletivos, né? A gente sempre se preocupou muito com os bens jurídicos individuais, muito individuais, a vida, o patrimônio e tal. Então tem que se pensar em algo mais amplo, a saúde, o meio ambiente. Então uma revisão da hierarquia dos bens jurídicos. E a defesa de um direito penal mínimo, que ele seja efetivamente fragmentário, ou seja, que ele seja um pequeno fragmento no sistema jurídico, que ele não procure resolver todos os problemas, mas eu costumo dizer, entender o direito penal como o cirurgião cerebral do direito, né? Como assim, você não tem um problema simples, você vai no cirurgião cerebral. Você vai no cirurgião cerebral quando você realmente precisa de algo muito específico. Então, o direito penal seria isso, fragmentário, né? Um pequeno fragmento dentro do arquipélago jurídico, tá? O direito penal como última ratio, né? Como última medida, como último recurso, também tem relação com o direito penal mínimo. E o direito penal como uma natureza acessória. Tudo isso tem relação, então, com o minimalismo, tá bom? É isso. Então, eu acho que os principais pontos estão aí e a gente pôde falar com certa tranquilidade do que pode ser cobrado para vocês. Ideia básica aqui, então. Direito, quando a gente fala de criminologia crítica, a gente está falando de uma criminologia que entende, basicamente, que o processo do sistema capitalista gera desigualdades e que essa desigualdade ela é a causa principal do crime. Então, para se acabar com o crime, acaba-se com o capitalismo. Bom, tendências mais modernas vão dizer o seguinte, enfim, o capitalismo venceu, realmente o capitalismo gera desigualdade, mas o que a gente pode fazer com essa desigualdade para que ela diminua? Então surgem movimentos como o neorrealismo de esquerda. São assuntos importantes, são assuntos que são colocados aí. Eu acho que você não precisa de maior aprofundamento do que eu já coloquei aqui, é o suficiente para você fazer qualquer prova, mas se você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar em um ponto ou outro, você pode pesquisar esses assuntos específicos. Em geral, os manuais trazem essas informações, elas são bem suficientes, tá bom? A gente vai fechar isso tudo com questões e aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas. Valeu? Então valeu, até a próxima, fiquem com Deus.